Gente, seguinte, a Bíblia, ela carrega diversas histórias, né? Na verdade, diversos personagens, primeiramente falando, né? Inclusive, essa semana eu comecei a leitura de crônicas, né? E é impressionante como tem gente naquele livro, cara. Impressionante. Se você ler os capítulos de 1 ali até 7, 8, o que mais você vai ver é nome de gente. Inclusive, eu não estou vendo ninguém que tá gestante, né? Mas você que me assiste, inclusive, se você estiver com dúvida a respeito de qual nome dá para o seu filho, ali você vai encontrar muitas opções, mas muitas mesmo, com força, muitas, né? Inclusive tem bons exemplos, né, de como também não se nomear um filho. E não é só sobre bullying. Inclusive, até no capítulo 7 mesmo, fala sobre um homem chamado Efraim. Efraim, ele construiu a família dele, né, teve os filhos e tudo mais, né? E aí acontece que dois dos filhos... Vocês vão me ver tossindo um pouquinho, tá? Que eu estou meio zoadinho da garganta. Dois dos filhos dele, Ézer e Eliade. Isso aqui eu tive que anotar, porque o nome é, enfim, né? Eliade, o nome, né? Dois dos filhos dele resolveram, né, trilhar para o caminho errado. Olharam para a grama do vizinho, estava mais verde, né? Foram e tentaram roubar o gado da nação vizinha. O que aconteceu? Pegaram eles. E na hora que pegaram, ó, Efraim, quando soube da notícia, ele ficou extremamente triste. Mas ele ficou triste mesmo, ele ficou muito abatido. Tanto que depois, conta lá, que ele nomeou o próximo filho dele de Berias. Berias. Agora, vai ver qual que é o significado desse nome. Tragédia. Tragédia ou desgraça. Esse é o significado do nome de Berias. E eis aí um bom exemplo de como você... Não é um nome muito legal para você nomear, né, a sua criança aí. Enfim, fica aí na mente aí, fica a dica. Enfim, a Bíblia, de qualquer forma, né, a Bíblia ela carrega histórias desses personagens. Histórias mais curtas como essa que eu contei agora. E outros personagens, a Bíblia ela descreve com mais riqueza de detalhes a respeito da vida deles. Não fala só um pequeno trecho, mas ela vai narrando pedaços completos de coisas que aconteceram, né? E o personagem que nós vamos conversar essa noite, ele teve muita coisa dele registrada na palavra de Deus, mas muita coisa mesmo. Tanto que deu para hoje, né? O pessoal usa para fazer filme, o pessoal usa para fazer série, o pessoal usa para fazer novela, enfim. Porque, de fato, é muita riqueza de detalhes que tem na história. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Davi, sobre a história de Davi. Quem que foi Davi? Vamos lá. Vamos ver como é que vocês estão de Bíblia. Quem me traz uma característica de Davi aí. Um homem conforme o coração de Deus. Boa. Hã? Um homem que se quebrantava. Boa. O que mais? Guerreiro. Boa. O que mais? Pequeno. Ruivo, exatamente, né? Exatamente. De fato, né? Fala que ele é o filho mais novo de Jessé, não é? Franzino, ruivo. E qual que era o ofício dele? No que ele trabalhava?
Pastor de ovelhas, né? Boa. Músico também, tocava harpa, né? E certamente com uma habilidade boa, né? Porque tocava para. Depois a gente vai falar a respeito disso, mas ele tocava para o rei, certo? Muito bom. E aí, um dia conta, vocês provavelmente já conhecem boa parte dessa história, né? Que um homem bateu na porta lá da casa de Jessé. Quem era esse homem? Samuel, boa. Samuel, cara. Davi estava presente na casa? Não estava presente, show. E quem era Samuel? Profeta, sacerdote, juiz, líder espiritual do povo de Israel. E o que ele foi fazer lá? Ungir rei. Mas tem um problema aí. Ele foi ungir rei, mas na época, tinha alguém reinando já não? Tinha? Quem que estava reinando? Saul. Saul estava reinando. E ele foi ungir outra pessoa. Foi ele que ungiu Saul, certo? E ele foi ungir outra pessoa enquanto estava acontecendo o reinado de Saul? A Bíblia diz que, inclusive, ele foi meio que escondido, tá? Ele foi meio que escondido. Porque, acho que até fala isso, que se Saul pegasse, o mataria. Quando ele chega lá, de fato, mas ele foi porque ele foi impelido pelo Senhor a fazer, né? O Senhor pediu para que ele fosse lá. E, beleza, chegou lá, não encontrou quem ele estava procurando e esperou até que chegasse o filho de Jessé, Davi. Davi foi ungido rei, né? Foi consagrado rei por Samuel. Mas uma coisa que precisa ficar muito bem clara, inclusive, né? Davi foi ungido rei naquele momento. E o que mudou? Nada, né? É complicado, né? Porque quando você, acontece uma coisa assim, você já espera assim, vai abrir a porta, vai ter os trompetes, né? As pessoas, os confetes, as pessoas esperando, viva o rei, né? Mas não. Davi continuou vivendo a sua vida de forma habitual, mesmo depois dessa consagração. Mas, um dia, a aparição de uma personagem só, fez com que a vida de Davi mudasse, a chave virasse, e a partir daquele momento, tudo se transformasse. A Bíblia fala que surgiu um guerreiro do povo inimigo, não é? Os filisteus. Surgiu um guerreiro do exército filisteu que se sobressaía aos demais guerreiros, é o que diz a palavra, né? 3 metros de altura, valente, que realmente é apto ao combate, não é isso que falava lá? E esse guerreiro, ele desafiou para um mano a mano quem do exército israelita tivesse coragem, não é? Quem que aceitou? Ninguém, né? Inicialmente, ninguém topou, mas depois surgiu um homem, inclusive acho que foi depois de um bom tempo, né? Passou vários dias o Golias fazendo essas provocações, né? Quem é que vai vir lutar contra mim, que não sei o quê? Ninguém veio. Só depois, um pequenino, né? Franzino foi lá e topou, né? E vocês sabem qual que foi o desfecho dessa história, não sabem? A pedrada na cabeça, o gigante tombando, Davi tendo êxito. Pois bem, então é a partir desse ponto que nós vamos nos aprofundar nessa noite. Isso aí é só para a gente saber do que nós estamos falando, um contexto bem bacana, né?
E é a nossa esperança, inclusive, né, que em contato com um pouco daquilo que esse herói da fé viveu, nós recebamos não só edificação, mas também encorajamento para as nossas almas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor conhece a situação de cada pessoa que veio hoje aqui nesse lugar e também de cada pessoa que nos assiste. Sabe, Deus, o porquê colocou essa palavra para ser transmitida essa noite. E, ó Deus, nós colocamos o nosso coração e nossos ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor tem a nos trazer. Que o Senhor, Deus, produza muitos frutos, Pai, conforme a sua vontade. Que tão somente, Deus, o nosso coração receba as suas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos começar. 1 Samuel, vamos lá. 1 Samuel 18. Vamos ler do 1 ao 5. 1 Samuel 18, de 1 a 5. O pessoal da transmissão também vai ajudar aí também na reprodução. Desculpa. Inclusive, Samuel, 1 Samuel vai ser o nosso livro base, tá? Vamos nos deter nele por um bom tempo. Depois, todos acharam? Vamos lá então. Depois que Davi e Saul terminaram de conversar, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou seu melhor amigo. Quem é Jonatas? Filho de Saul, o príncipe. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa do seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo dele. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi. Deu-lhe também a sua túnica e até a sua espada, o arco e o cinturão. Davi tinha êxito em tudo que Saul lhe ordenava fazer, de maneira que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos oficiais de Saul. Um detalhe, até um parênteses, né? Jonatas, de fato, ele foi muito importante na história de Davi. De fato, um amigo muito leal, né? Ele foi cabal, né, para que Davi permanecesse vivo em muitos episódios, né? Diga-se de passagem esse parêntese, porque nós iremos falar, inclusive, a respeito de outras situações em que Davi esteve em perigo, né? Versículo 5 lá, Davi tinha êxito em tudo que Saul lhe ordenava fazer, de maneira que Saul lhe deu o posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos oficiais de Saul. Gente, algo está acontecendo ali. Está tendo já uma mudança drástica na vida de Davi. Davi, inclusive, já não podia mais voltar para casa, né? Já ficou ali com Saul, o rei, né? Com Jonatas, enfim, né? E aí, aquele pastor de ovelhas passou a ser muito bem visto por Saul, por Jonatas. Fala o texto pelos oficiais, fala o texto pelo povo. E o texto, a ascendência de Davi já está começando aí. E o texto continua. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel foram ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam.
Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. O povo ele estava tão contente com toda aquela circunstância de vitória que eles haviam tido com relação aos filisteus, e também a respeito de Davi, da bravura que Davi teve, que uma música foi criada. Uma música foi criada. E não se engane, essa música ela não foi só cantada ali dentro do palácio. Essa música, ela virou hit naquela época. E eu tô falando sério. É tipo primeiro lugar lá no Spotify da época. É uma coisa assim, é sério. Sabe por que eu tô falando isso? Diz capítulos posteriores que povos inimigos da nação de Israel, eles conheciam essa música. Tanto que quando Davi chegava para conversar com eles, eles perguntavam, sabendo que ele era seu inimigo, né? Não é este o Davi, da qual cantavam-se a respeito? A canção, né, que Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Para você entender como Davi, a ascensão de Davi está cada vez maior. A popularidade que ele está tendo está subindo, né? Continuando. Versículo 8. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Saul, ele tinha chamado Davi para uma relação de proximidade. Afinal de contas, você não coloca na sua casa alguém que você não quer ter perto, certo? Só que algo mudou. A forma como ele enxergava Davi mudou. Davi já não é mais um aliado. Davi agora é um rival de trono. É alguém que ameaçava a continuidade do seu reinado. A visão que ele tinha a respeito de Davi foi totalmente distorcida. Mas alguns detalhes precisam ser levados em conta a respeito disso. A palavra de Deus, ela fala o seguinte, fala que a essa altura, Deus já havia informado para Saul que ele já não era mais com ele. Saul já tinha cometido graves ações, que inclusive provocaram essa ruptura, esse distanciamento de Deus dele. E aí que se origina o conflito. Aí que se origina a queda que nós conversávamos hoje na EBD, né? Falávamos a respeito da queda, das consequências do pecado sobre nós, sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa vida, né? Quando nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus, certo? Ou não? E aí, com isso, nós começamos a agir com insegurança. Insegurança com relação ao nosso relacionamento para com Deus. Vimos isso na EBD hoje. Adão e Eva, quando pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam. Insegurança com relação ao nosso relacionamento com Deus. O pecado também provoca isso em nós. Insegurança com relação a nós mesmos. A nossa própria identidade. Começamos a duvidar de muitas coisas a respeito de nós. O pecado provoca insegurança também com relação ao nosso futuro.
Saul temia o futuro dele. O pecado, ele também atua trazendo insegurança com relação ao meu relacionamento para com o outro. Ou não? Com relação às motivações que o outro tem. Saul estava desconfiado. Ele não estava desconfiado? Será que Davi está querendo tomar o meu trono? Será que isso tudo que ele está fazendo é uma estratégia para chamar aliados e aí iniciar uma revolta contra mim? Insegurança, desconfiança, inveja se apossaram do coração de Saul. E aí a caçada a Davi começa. Saul, ele planeja de alguma forma remover aquela ameaça da sua vida. E aí conta, né, que ele estava na casa dele, né, Davi estava lá tocando harpa e tudo mais, como de costume. E aí fala que ele catou a lança e tacou em Davi. Só que Davi, muito perspicaz, desculpa, desviou, conseguiu se salvar, porque senão ia ficar encravado. E saiu, né? Só que Saul, ele sabia, ele era astuto, ele sabia que havia muitas outras formas de alcançar o resultado que ele queria. Há muitas outras formas de tirar Davi do caminho. E aí ele bolou uma. Primeiro, ele pensou o seguinte: eu vou fazer com que esse rapaz, ele se case com a minha filha, uma das minhas filhas. Ele tinha duas. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocá-lo para travar as piores batalhas que tiver contra os meus inimigos mais ferozes. E aí, o que vai acontecer? Missão suicida, não é? Impossível de ele conseguir sair vivo. Parêntese. Você já viu isso em algum outro lugar? Aonde isso aparece de novo? Hã? Exato. Olha só que é um pensamento meio que recorrente, né? Complicado, né? Enfim. Saul pensou, é isso. Por que eu vou sujar as minhas mãos se tem alguém que pode fazer o trabalho para mim? Simples assim. E ninguém vai desconfiar de mim. Ô, meu genro, pobre do meu genro, quem imaginaria, né, que ele iria morrer numa batalha, né? Bravo, né? Meu genro, um herói, né? Todo mundo ia sair bem, né? Ali, menos o Davi, né? Enfim, menos o Davi, coitado, né? Só que essa estratégia que Saul arquitetou, ela desconsiderava um elemento. Deus, o Deus vivo, o Deus que estava com Davi. E não, de fato, você pode tramar 1000 planos. Algum deles vai ter efetividade contra os desígnios de Deus? Não vai. Não vai. Vamos continuar. Desculpa. Continuando Samuel, versículo 28. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou sendo seu inimigo para o resto da vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam,
Davi tinha mais êxito do que todos os outros oficiais de Saul. Assim, se tornou ainda mais famoso. Você consegue ver? As batalhas que eram reservadas para o cara morrer, ele vencia e ainda vencia assim, tipo, top, né? Ele estava subindo cada vez mais os degraus, né? E em situações, circunstâncias que, de fato, totalmente aquém para ele, né? E aí Saul, ele entendeu que não tinha outro jeito. Ele ia ter que fazer de uma forma mais direta. Ele ia ter que intervir para que o negócio acontecesse. Davi precisava sair do caminho dele. 1 Samuel 19, versículo 11. Então Saul enviou alguns mensageiros à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mical, porém, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir essa noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Diante de um plano, né, criado para capturar e assassinar Davi, Deus levanta Mical, a sua esposa, para salvá-lo, né? E, de fato, olha, uma benção, né? Uma benção. Pensar em você adquirir para a sua vida alguém que seja uma companheira fiel, né, a esse ponto. Porque Mical também arriscou sua própria vida, não é? Inclusive, toda essa parte, né, é muito cômica até, né? Porque, sim, romântica. Porque fala o seguinte, Davi fala que ele escapou pela janela, né? Ele escapou pela janela, desceu pela janela, e conta lá que a Mical, até homem de Deus, naquele tempo, tinha seus erros, tá? Davi tinha um ídolo do lar dentro da casa dele. Uma estátua, tá? Ídolo do lar. Tinha. O que eles fizeram? Ela pegou esse ídolo do lar, deitou esse ídolo do lar na cama para fingir que era Davi, né? E aí os soldados foram buscá-lo, ela falou que estava doente e tudo mais, né? E acho que depois Saul até falou, né? Traz ele com cama e tudo para cá. E aí viram a presepada que arrumaram, né? Enfim, muito engraçado. Essas coisas a gente vê por ali também, né? Seguinte, vamos continuar seguindo, né? E Davi fugiu. E é isso que ele vai fazer a partir de agora, fugir. Ele vai correr, ele vai de todas as formas possíveis buscar salvar a sua vida, ainda que ele não fosse culpado. E aí, gente, é muito triste, enxergando por um todo, né? Imagina você tendo que sair da sua casa, abandonar a sua família, abandonar a vida que você construiu, né? Imagina você tendo que abandonar a sua reputação, porque Davi agora se tornou um errante, está um fugitivo, foragido. Quem está errado? Ninguém. O povo não sabe quem está errado, só sabe que Davi é foragido. Até segunda ordem, todo mundo acha que é culpado. Tudo isso ficando para trás. E aí Davi, ele vai até a cidade de Ramá, à procura de Samuel. Quem foi Samuel? Exatamente, aquele que tinha ungido ele como rei. E aí, Davi explica a situação e Samuel o recebe para morar com ele por um tempo, né? Mas de alguma forma, isso veio a chegar aos ouvidos de Saul. 1 Samuel 19.
Agora a gente vai olhar também para um outro caso muito curioso. 1 Samuel 19, versículo 19. Diz lá, Saul foi informado, Davi está em Naiote, em Ramá. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Só que aí, gente, aconteceu algo muito inusitado. Diz lá que Saul enviou um grupo de pessoas para ir lá atrás dele, certo? E aí, o Espírito de Deus se apoderou daquelas pessoas quando eles encontraram os profetas, né, dirigidos por Samuel. E eles começaram a profetizar e eles foram impedidos de conseguir capturar Davi. Eles voltaram. Eles contaram a história para Saul. Aí Saul falou, então tá, vou levar mais outra leva. Chamou mais gente para ir para lá de novo. O que aconteceu? A mesma coisa. Ele não se deu por vencido. Ele foi lá, chamou mais um grupo de guerreiros, vai buscar o cara. O que aconteceu? De novo. E o que conta lá no final? Lá no versículo 22. Ele já estava doido. Meu, eu vou atrás desse cara. Ele mesmo foi atrás de Davi. 22. Finalmente, ele mesmo foi a Ramá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele também dele. E ele foi andando pelo caminho, profetizando, até chegar em Naiote. É curioso demais. Demais. Só que realmente nos causa estranheza, né? Mas eu não vou me ater a esse momento único que você vê na Bíblia a respeito disso, né? O que nos interessa é o que de fato aconteceu ali. É que dessa vez o próprio Deus interviu na vida dessas pessoas que inclusive eram indignos, né? Pessoas que não eram dignas, né? Saul que havia sido rejeitado, né? O Senhor usou do próprio Espírito para impedir que eles conseguissem concretizar o seu plano de capturar Davi. E é realmente muito engraçado, né? Saul manda uma galera, não foi. Manda outra, não foi. Vou eu mesmo, e Deus fala, não vai tocar em Davi, no meu servo. Deus o impediu. Davi, ele conseguiu escapar e cada vez mais ele precisava ir para lugares mais distantes. Aí fala lá que ele ia por cidades, cavernas, desertos, né? E aí pessoas começaram a seguir Davi. Sem explicação, inclusive, né? É um negócio assim bem estranho. Como que aconteceu isso? Fala lá que essas pessoas, eram 400 homens, provavelmente com suas famílias, né? Falam que eram pessoas que eram endividados, pessoas em dificuldades, etc. Mas passaram a seguir Davi. Davi agora era líder deles. E isso foi muito importante. Isso foi muito importante para o que haveria de acontecer depois. Mais à frente, eles souberam de uma cidade israelita que ela estava precisando de socorro. Aliás, não sei, aquela, na verdade, eu nem sei se era israelita, inclusive, né? Diz lá que os filisteus, o mesmo povo do gigante Golias, lembra do gigante Golias? Os filisteus, adversários, eles estavam atacando e saqueando uma cidade chamada Keila. 1 Samuel 23, versículo 2. 1 Samuel 23, versículo 2.
Diz lá, ele perguntou, desculpe, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus, liberte Keila. Versículo 5. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Gente, eles foram libertos. E aquele andarilho, né, e os seguidores dele agora eram heróis para aquele povo, né? Salvaram eles dos opressores. E aí eu não sei se vocês pensam também da mesma forma, e também, obviamente, a gente tem que observar as questões culturais, né? Mas, nesses casos, o que me parece é que surge uma dívida de honra aí, não parece? Imagina que alguém está atacando a sua cidade, o seu bairro, e aí um grupo de pessoas que não é de lá, se envolve na briga e vai e salva vocês dos barderneiros, das pessoas que estão roubando vocês. Meu, eu tenho por mim que, no mínimo, eles seriam muito bem-quistos para aquelas pessoas, né? Seriam muito valorizados, homens de muita estima para aquele povo, porque, como eu falei, o que dá a entender é que há agora uma dívida de honra. Poxa, eles salvaram a gente. Eles nos ajudaram, eles não deviam nada para nós. Nós não devíamos nada para eles. Eles foram por nós, arriscaram suas vidas por nós. É a máxima estima, né, que eles possivelmente deveriam ter, né? O máximo de valor. E aí Davi e os seus homens passaram a viver ali em Keila, né? 1 Samuel 23, capítulo 7. Olha só o que vai acontecer. Então Saul soube que Davi tinha ido a Keila. Disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar em uma cidade com portas e trancas. Então Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os seus homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo mais uma vez, disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, esse teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir aqui em Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Será que Saul virá como teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde por favor ao teu povo. O Senhor lhe disse: ele virá. Davi perguntou novamente: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e os seus soldados, que eram cerca de agora 600, já aumentou, partiram de Keila e ficaram andando sem direção. Quando informaram Saul de que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. E aí eu tenho um ponto para refletir. O povo de Keila, ele estava diante de da ameaça de um ataque iminente, certo? Saul e os seus soldados marchavam, estavam indo em direção a eles para atacá-los. E dentro dos muros de Keila, havia algo que Saul queria. A traição estava a um passo. A um passo. Era só entregar Davi que o povo da cidade, que todos eles seriam poupados, né? E aí vem a minha reflexão, né? E talvez seja uma reflexão para muitos até, né?
Até onde? Até onde vai a minha lealdade? Até onde vai a minha lealdade? Quando o que está diante de mim é uma possibilidade de favorecimento. Até onde vai a minha lealdade quando o que está diante de mim é uma ameaça, um risco? É nessas horas que o coração do homem é pressionado. É nessas horas que ele tende a se dobrar. E já Davi, o que ele vai pensar? O que ele vai fazer ali? As pessoas que ele tinha acabado de salvar, Deus já fala, eles vão te trair. E quantas traições Davi precisou enfrentar? Inclusive, para ser mais claro, até, né? Ele saiu, diz o texto que ele saiu errante com os dele, dispersos pelo deserto, né? Ele fugiu, ele foi se refugiar num lugar chamado Zif, né? E aí, alguns habitantes de lá, né, que conviviam com ele ali no meio, contaram também para Saul que Davi vivia entre eles. Vamos lá. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. Versículo 19 diz assim: Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimom. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo nas suas mãos. Davi soube o que eles tinham feito, né? E aí, gente? E aí, cria-se um salmo. Um salmo. Abram em Salmos 54. E eu vou pedir para algum de vocês ler para mim. Salmos 54. E, inclusive, aquele que for ler, possivelmente no título desse salmo vai ter algo escrito aí. Aquele que encontrar, pode ler, por favor. Inclusive o título, se tiver. Pode continuar. É assim que Davi reage diante dessas traições. Ele recorre ao Senhor como única esperança. E aí você começa a perceber, inclusive, né, as características um pouco mais visíveis, mais palpáveis, mais compreensíveis do que é ser um homem segundo o coração de Deus.
E a esperança de Davi, gente, não foi vã. 1 Samuel 23, 25 a 26. Quando Davi soube que Saul e seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha, e permaneceu no deserto de Maom. Saul, porém, continuou a persegui-lo naquela região. Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha, e Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante, Saul e seus homens cercaram Davi para prendê-los. Gente, vocês conseguem entender o que está acontecendo? O pessoal de Zif traiu Davi. Falou para Saul onde ele estava morando, ele estava habitando. Davi ele precisou escapar. Davi precisou escapar e Saul foi em seu encalço. E aí, olha só a dimensão que está. Ele fala que tem um monte lá. Então, de um lado, está Davi fugindo, e de outro, Saul indo ao seu encontro. O negócio está sendo uma perseguição muito, muito feroz. E diz o texto que eles estavam a ponto de capturá-lo. É como se, de fato, Saul já estivesse com as duas mãos sobre o pescoço de Davi. Mas aí o texto continua, 26. No mesmo instante que Saul e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-los, chegou uma mensagem urgente para o rei, informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. E a partir dessa ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a se chamar Selá Ramalecote. O que quer dizer Selá Ramalecote? Em algumas Bíblias vai aparecer no canto ou na parte de baixo, pedra de escape. É assim que ele nomeou aquele lugar. E que escape! Que escape foi providenciado! O negócio foi milimétrico, preciso. Se o mensageiro demorasse mais, já era. Davi seria capturado, morto ali, ou seria levado em prisão para ser morto, no caso acho que em Benjamim, né, que era onde ficava o palácio de Saul. Mas a esperança de Davi respondeu a ele. E aí, gente, enquanto eu fazia estava elaborando a mensagem, diante de tudo isso que foi vivido por Davi, eu me recordei de uma canção antiga, um trecho, na verdade, né? E aí, aqueles que souberem cantar também, eu vou cantar só um pedacinho, porque eu acho que ele alude um pouco aquilo que Davi estava vivendo naquela hora, né? Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
aquilo que ele estava vivendo era literalmente a misericórdia de Deus palpável, viva diante dele. E eu sei que momentos assim a gente precisa também, né? Conseguir enxergar esses escapes que Deus nos providencia, né? Mas é só uma palhinha, vamos lá. Vamos seguir, porque ainda não acabou não, gente. E Davi prosseguiu. Ele foi para o deserto. Diz que é o deserto de En-Gedi, né? E Saul, depois que ele teve essa batalha com os filisteus, ele venceu essa batalha. Saul venceu essa batalha, né? Ele voltou, porque ele não desiste. Esse cara não desiste. Ele não desiste de Davi. Mas vocês já viram o tanto de formas e meios que ele queria capturar Davi para matá-lo. Mas ele não desiste. Então ele venceu a batalha e já pegou os cavalos e foi atrás novamente de Davi. Chama mais 3.000 homens e vai atrás dele, né? Realmente o cara é muito determinado, cara. Impressionante. 1 Samuel 24 diz lá, versículo 3. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, você já deve conhecer esse texto. Saul entrou numa caverna, né? A natureza dele chamou, precisou ir lá dentro da caverna, né? Fazer as suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos lá, no fundo daquela caverna. E aí, gente, imagina só. O que é que Davi deve ter ouvido daqueles caras? O Senhor entregou o seu inimigo nas suas mãos. É esse o momento. É esse. Chegou. Acabou, Davi. Acabou. Se você matá-lo agora, todo o seu sofrimento terá fim. Já era. O que Davi fez, gente? Ele matou Saul? O que ele fez? Cortou um pedaço do quê? Muito bem. Ele cortou um pedaço do manto. E aí o que acontece? Ele fala, o texto diz o seguinte: Saul fez as necessidades e saiu da caverna. Davi ficou na caverna? Davi saiu da caverna. Esse é corajoso mesmo, né? Esse é ousado pra caramba, hein? É ousado, hein? Saiu da caverna com um pedaço do pano lá na mão dele. Inclusive, eu me pergunto o cheiro que deve estar aquele negócio. Diga-se de passagem, né? Enfim, tá lá com ele na mão. Ó rei, eu tive a oportunidade de matá-lo. Não é o que diz o texto? Mas não o fiz para comprovar a minha integridade. Eu não tenho nada contra o Senhor, é o que fala o texto. Vamos lá, é melhor, vamos ver o que o texto está falando, que é melhor, né? Versículo 10. Hoje mesmo o rei pode ver com os seus próprios olhos que isso não é verdade, ou seja, que ele estava querendo o mal do rei, né? O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse. Mas eu o poupei, pois disse, jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que eu tenho na minha mão, um pedaço da borda do seu manto, diga-se de passagem. Eita, nós, cortei o seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro fazer mal, e que não me rebelei nem pequei contra o rei, embora você esteja me perseguindo para me matar. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu, é você mesmo, meu filho? Ah, meu filho Davi, mas é um, né? Oh, meu Deus, infelizmente. E aí começou a chorar e disse a Davi, você é mais justo que eu, pois me pagou o mal
com o bem. Me pagou o mal com o bem. Guarde isso. Guarde isso. Me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria um inimigo escapar quando tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense pela bondade, com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora eu vejo certamente que você será rei e que o reino de Israel prosperará sob seu governo. E aí ele pede para Davi fazer um juramento, né, para que poupe a família dele e tudo mais, né? Enfim. Saul diz: filho, né, meu filho Davi. Aí, olha, gente, é um negócio assim, é meio cínico, né? Enfim, o abençoa e volta para casa. Acabou. O que se tem, a ideia que se tem é a seguinte: acabou. Está tudo em paz. Já era. O homem entendeu que eu não quero fazer mal, não sou um rival para com ele, está tudo em paz. Né? Só que pouco tempo depois, o cara volta a perseguir de novo. Está lá no capítulo 26. E aí acontece uma situação muito parecida. Diz lá o texto que Saul, ele estava dormindo, estavam tipo num acampamento, né? Pelo que eu entendo, aberto, né? Algo aberto. Estava dormindo e ao redor dele estavam os guerreiros dele para protegê-lo. Todos dormindo. Aí diz a palavra que Davi chamou, acho que mais uma pessoa, e os dois se entremearam, assim, acho que essa é a palavra, né? Pelo meio da galera dormindo. Parece que Saul estava com uma lança perto dele e um jarro de água, alguma coisa assim. Davi vai lá, diante do cara, podia fazer novamente a mesma coisa. Ele vai lá, pega a lança, pega os utensílios que estavam perto do rei, sai. E aí quando ele está lá longe, dá o berro. Ó, rei! Né? E aí o rei, todo mundo acorda, já, né, com as flechas para atirar no cara. Calma, né? E aí faz exatamente a mesma coisa. Explica novamente, eu não quero fazer mal para você, você está perseguindo uma mosca, uma pulga. Quem sou eu para você me perseguir? Não precisa. E aí o rei faz exatamente a mesma coisa. Oh, meu filho Davi, você é mais justo que eu. Né? Oh. Enfim. Só que dessa vez, algo está diferente para Davi. Davi ele entendeu pela repetição que aquilo não teria fim. Aquilo não teria fim. Ele não iria descansar de fato até matá-lo. E aí, a coisa mais improvável que alguém possa pensar, Davi fez. Ele foi buscar refúgio com quem? Eu quero que vocês chutem. Chutem aí. Caramba, mas vocês estão bons, hein? Quem chutou aí? Levanta a mão. Caramba, Igão tá zica, hein? É exatamente isso. Ele foi buscar. Mas, gente, quem eram os filisteus? É tipo Palmeiras e Corinthians, né? Então, o corintiano se refugiar no mesmo palmeirense. Você entende? Ele, o amigo, aí que vem daquele ditado, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, uma coisa assim, né? Será que acho que dá para aplicar também nesse caso, né? Enfim, e aí Davi passa a viver entre os filisteus, cara, entre os filisteus. E de fato, foi a única saída que ele encontrou para se ver longe da perseguição do rei, porque o rei de fato, Saul não iria persegui-lo em território inimigo, né, para tentar matá-lo, né? E já estamos caminhando para o encerramento, gente. Já estamos caminhando. E aí, por causa dessa perseguição incessante, Davi foi para lá e Deus protegeu Davi ali com os filisteus. De ele, inclusive, ser morto, que ele podia ser morto. Eu não sei nem como. Realmente, cara, ele tem muita coragem. Ele tem muita coragem. O cara realmente, enfim, né? Já Saul,
depois de um tempo, encontrou seu fim. A palavra de Deus registra lá que houve uma batalha feroz entre os filisteus e o povo de Israel. E estava lá Saul, Jonatas, o grande amigo de Davi, os filhos de Saul, né? Mas acho que não eram todos os filhos de Saul que estavam ali no meio, não. E eles foram mortos todos nessa batalha. Todos. E aí um homem veio, escapou dessa batalha e veio contar para Davi o que aconteceu. 2 Samuel 3:12. Está acabando, gente. 2 Samuel 1, versículo 3. De onde você vem? Perguntou Davi. O homem respondeu: escapei do acampamento israelita. O que aconteceu? Conte-me como foi a batalha. Todo o nosso exército fugiu do conflito, disse o homem. Muitos morreram e Saul e seu filho Jonatas morreram. Também estão mortos. Como você sabe? Aí ele perguntou: como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Perguntou Davi, né? O homem respondeu: aconteceu que eu chegar ao monte Gilboa e ver Saul apoiado em sua lança, enquanto carros de guerra, no caso ele estava atravessado, né? Atravessado pela lança, né? Enquanto carros de guerra e cavaleiros inimigos se aproximavam dele. Quando ele se virou e me viu, ele gritou, Saul gritou para ele, para que eu me aproximasse dele. Aqui estou, Senhor. E ele lhe disse: quem é você? Eu respondi: eu sou um amalequita. Então ele me suplicou: venha cá e mate-me, pois a dor é terrível e eu quero morrer. Então o matei, pois sabia que ele não sobreviveria. Em seguida tomei a sua coroa e seu bracelete e os trouxe para cá, meu senhor. Quando ouviram a notícia, Davi e seus homens rasgaram as suas vestes, lamentaram e choraram o dia todo por Saul e o seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pela nação de Israel, pois naquele dia muitos haviam morrido pela espada. Davi entoou uma canção fúnebre para Saul e Jonatas e ordenou que ela fosse ensinada ao povo de Judá, e ela é conhecida como o Cântico do Arco, que está registrada no livro parece que é livro de Jazar, né? Um pouco depois, nesse texto, é a canção, esse lamento que Davi fez, né? E aí é um dos momentos mais sublimes que a gente pode ver de um comportamento humano, de alguém segundo o coração de Deus, né? E aí, Getúlio, vai casar com aquilo que você falou na EBD. Nós hoje, nós somos orientados pela palavra de Deus a fazermos isso, fazermos aquilo, nos comportarmos de acordo com o que é o desígnio de Deus, não é? A palavra, no Novo Testamento fala lá, como é que a gente deve agir com aqueles que nos perseguem? Amem os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. E o que nós fazemos, e ainda com muita relutância, diga-se de passagem, com muita resistência, né? Nós fazemos o que nos foi orientado. E na EBD a gente falava a respeito também dessas questões, né? das coisas que a gente precisa, que nos são orientadas a serem feitas. Davi, ele fez algo. Lembra só a época que ele estava. Lembra as ordenanças que eram da lei. Olho por olho e dente por dente. Era essa a instrução. Davi, um homem segundo o coração de Deus, agia naturalmente, sem precisar do que está escrito.
Você está entendendo a situação? Ele respondia de uma forma genuína. Dele mesmo. Obviamente, pelo poder de Deus, atuando sobre sua vida, né? Porque de fato todos somos pecadores. Mas você entende a diferença que é você agir de acordo com a vontade de Deus sem a conhecer? E é isso que me faz refletir como deve ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. E aí eu concluo a respeito de tudo que a gente conheceu hoje, né? O pessoal do louvor já quiser vir à frente, né? Diante das traições, diante das perseguições, do terror de ser perseguido, diante de abandonar, da necessidade de abandonar aquilo que me é precioso, diante do abandono de um futuro. Pensa na pele de Davi, será que eu ainda vou ser rei? Será que eu tenho futuro? Será que eu vou conseguir escapar de Saul? Antes de Saul ser morto, né? Ali, Davi descobriu, posteriormente, que Deus levanta aliados. Deus permite que reconheçamos situações de risco com antecedência, para que possamos agir enquanto é tempo. Já há uma lição. Deus constrói circunstâncias para que nós possamos demonstrar a nossa inocência, a nossa integridade diante daqueles que nos perseguem. Deus vendo, inclusive, muitas vezes que estamos a um passo de estarmos perdidos, sabendo que as mãos do nosso inimigo estão em nós. Estamos face a face com uma ameaça. Ele trabalha em circunstâncias que estão fora do nosso alcance, fora da nossa imaginação, para nos dar o livramento. O desfecho de Saul, inclusive, nos mostra que Deus pode aplicar a sua justiça sem que nós precisemos fazer coisa alguma. E Davi, gente, ele me ensinou não a compor canções sobre quem me persegue, né? Mas ele me ensinou sobre a forma como eu posso enxergar os meus adversários, as pessoas que me perseguem. Eu posso enxergá-los com bondade. Eu posso enxergá-los com misericórdia. Eu posso honrá-los e abençoá-los. E basta. E que nessa noite o nosso coração possa ser encorajado a confiar no Senhor, que a todos, conforme a vontade dele, livra. Então, que Deus nos abençoe e que Ele seja a nossa esperança.